Olá, estamos aqui para mais um mapa mental de um texto bíblico e eu queria convidar você a conhecer essa ferramenta ou então estudar conosco. Você já usou mapas mentais para estudar a Bíblia? Ah, não sei nem o que é, Fernando. Se você não sabe ou já conhece, fique conosco. Fique aqui ligado nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, aproveite e dá o seu joinha e depois compartilha também com amigos, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar você na sua compreensão, na sua fixação e também ensinar outras pessoas. O texto de hoje, Mateus capítulo 6, versículo 33, um texto muito conhecido. Nós vamos tentar organizar ele em cima de um mapa mental para ajudar o nosso estudo. Como é que nós fazemos esse estudo? Primeiro, você pegue as palavras principais do texto e organiza ela em caixas que você vai identificando no texto. Então a Bíblia diz, Jesus diz para os seus que estavam à sua volta, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então eu organizei da seguinte forma: o verbo que está sendo indicado, a ação que nós temos que buscar. E depois, o primeiro lugar eu fiz um desenho, porque eu entendi que é a principal coisa desse texto. E então eu identifiquei as duas coisas que ele pede para nós colocarmos em primeiro lugar. Em primeiro lugar é no topo da nossa lista de prioridades: o reino de Deus e a sua justiça. O resultado disso está aqui embaixo. Todas essas coisas. Então nós vamos compreender um pouco mais essas palavras e o que Jesus estava querendo dizer. A ideia aqui do buscar é uma ação. É o que nós precisamos fazer. É o que precisa impactar na nossa vida. Vai mexer na nossa agenda. Uma coisa que eu queria chamar a sua atenção é para esse em aqui. Jesus diz que nós devemos buscar em primeiro lugar. Em é colocar em primeiro lugar essas coisas. Tem um destaque na nossa vida, uma prioridade na nossa vida. Nós somos ensinados muitas vezes a buscar o primeiro lugar. Nós, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, nós precisamos tomar cuidado, porque quando nós buscamos o primeiro lugar, nós corremos o risco de pegar essas coisas e invertê-las, colocar essas coisas em cima e as outras importantes que Jesus diz não ter lugar na nossa lista de prioridades. Então Jesus não está dizendo assim, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Ele está dizendo, busque em primeiro lugar. Desculpa, não é para nós buscarmos o primeiro lugar, mas nós buscarmos em primeiro lugar. O que nós temos que buscar em primeiro lugar? O reino de Deus. A ideia é a gente tentar entender um pouquinho o que é esse reino de Deus. O que seria buscar esse reino de Deus? Buscar esse reino de Deus está um pouco ligado à oração dos Pai Nosso. Porque Jesus ensina os seus discípulos a orar, dizendo, venha o seu reino. Vir o reino de Deus, querido, é de certa forma você dizer, olha, eu sou servo, eu sou súdito desse rei. Então, me remete a ser servo. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar é nos colocar em posição de servo. E também é colocar Deus na posição de rei e senhor. O rei é aquele que provê, o rei é aquele que sustenta, o rei é aquele que dá segurança. Mas o rei também é aquele ao qual nós obedecemos. Então Jesus está dizendo, coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Peça que o reino de Deus venha sobre a sua vida. Se coloque como servo debaixo desse reinado. Você não direciona mais a sua vida, não manda mais a sua vida. Quem manda na sua vida agora é o teu rei, é o teu Senhor. E também você agora está sendo cuidado por esse rei, protegido por esse rei, mas também lhe deve obediência, também lhe deve honra. Mas não é só isso. Jesus diz também, coloque o reino de Deus em primeiro lugar e também a sua justiça. Essa palavra justiça, ela tem algumas aplicações interessantes para a gente pensar. A primeira delas é que justiça aqui é uma condição
aceitável. É interessante isso. Ó, vou colocar aqui a palavra aceitável. Também podemos entender essa palavra justiça aqui como um estado aprovado. É um estado de ser. A pergunta é, querido, se nós somos pecadores, como nós seremos aprovados? Se nós somos pecadores, querido, como que nós vamos conseguir buscar essa justiça? Mas basicamente aqui todo o diferencial e que nos faz e nos possibilita fazer esse pedido de Jesus é a própria vida e presença de Jesus em nós. Por quê? Porque é Jesus quem nos dá a possibilidade de sermos filhos de Deus, é Jesus quem traz o reino de Deus para perto de nós, é Jesus quem nos santifica, nos justifica. Então, a ação de Jesus produzindo isso em nós, a ação de Jesus produzindo isso em nós é fundamental. Fernando, eu não estou conseguindo colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Eu não estou conseguindo buscar a justiça em primeiro lugar. Você precisa de Jesus. Se Jesus é o seu Senhor, Jesus é o seu Salvador, Jesus já te conectou com Deus, já trouxe o reino de Deus para próximo de você, deixou o Espírito Santo para te ajudar no processo de santificação. Mesmo sendo pecador, você continua querendo no seu coração ser como Jesus. Um estado aceitável, um estado aprovado, ser como Ele. E todas essas coisas, querido, para aquele que tem Jesus, para aquele que busca o reino de Deus, colocou Deus como seu rei, está sendo sustentado por Ele, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas. Quais são essas coisas? Aquilo que ele estava dizendo, a comida, as vestes, ele estava dizendo aquela palavra do lírio dos campos, dos passarinhos, do cuidado que Deus tem com eles, quanto mais não vai cuidar de você. Então, está falando das necessidades básicas. Necessidades básicas. As necessidades do ser humano em geral. Se você se submete ao senhorio de Deus, se você busca, coloca isso em primeiro lugar, se você se submete a ser e cada vez mais parecido com Jesus, buscando a sua justiça, em estado aprovado, Deus cuida de nós como filhos e nada vai nos faltar dentro das nossas necessidades. Agora, se nós buscamos ser ou estar no primeiro lugar, buscamos o primeiro lugar, nós corremos o risco de não entender o que é necessidade e o que é desejo. Deus não tem compromissos com os nossos desejos. Deus tem compromisso com todas estas coisas, estas necessidades. Coloque sua vida debaixo do senhorio dele, através de Jesus. Busque a sua justiça, ser aprovado, não porque você vai deixar de pecar, mas porque você é arrependido e Jesus te justifica. E você quer se santificar cada dia mais. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que Deus acrescente a sua vida mais e mais, em nome de Jesus. Não deixe de acrescentar o número dos nossos inscritos com a sua inscrição, ativar o sininho de notificações e também dar um like. Compartilhe, abençoe o maior número de pessoas. Um grande abraço.